Olá, bom dia, pessoal. Bem-vindos ao primeiro webinar de 2025 da VET. Sou Gabriela Soares, gerente de comunicação e marketing da VET. Estarei aqui para apoiá-los durante o encontro. Hoje contamos com a presença do Mauro Figueira, diretor-presidente da VET, do Cristiano Verardo, diretor de Seguridade, Relacionamento e Tecnologia, e do Vinícius Narciso, diretor de Investimentos e Finanças. Eu vou passar aqui rapidamente algumas informações, dizer que caso ocorra algum problema de conexão, eu peço que fechem a página e entrem novamente. Dizer que vocês podem enviar perguntas por meio do chat a qualquer momento, clicando na barra superior da tela, e informar também que o evento está sendo gravado e que será disponibilizado em nosso site e no canal da VET no YouTube. Eu vou passar a palavra para o Mauro para as mensagens iniciais. Um bom encontro para todos. Obrigado, Gabriela. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Bem-vindos aqui ao nosso primeiro encontro do ano. É com satisfação que recebemos vocês aqui, os participantes, para acompanhar a gestão do patrimônio de cada um e cuidar do futuro. Hoje vamos falar dos resultados de 2024, que foi um ano também muito especial para todos nós, pois comemoramos 30 anos da nossa entidade. Então, são 30 anos ajudando e apoiando as pessoas a fazerem boas escolhas para um futuro mais seguro. Este ano nós estivemos ainda mais próximos de todos os participantes e de cada uma das nossas patrocinadoras. Isso pode ser visto, por exemplo, com as ações da nossa equipe de relacionamento, que esteve presente aí em mais de 200 encontros, tanto presencial quanto online. Atendemos e visitamos aí mais de 4.300 pessoas ao longo do ano. Tudo isso para estar mais próximo de vocês, esclarecendo as dúvidas, apoiando e ouvindo também as sugestões que vocês têm para a gente. Também tivemos aí encontros com os ex-integrantes, aqueles que foram participantes e que não trabalham mais nas patrocinadoras, que também são muito importantes aqui para a nossa gestão do Plano Vexio. Foi um ano em que lançamos um novo perfil de investimento ultraconservador, a partir de solicitações, de pesquisas que fizemos com os participantes e também com as patrocinadoras, e já tivemos aí já a migração, a escolha desse perfil aí por vários participantes na última janela de outubro. Fique atento, caso você tenha interesse em conhecer mais, entre em contato conosco e se prepare para a janela de abril. Tivemos aqui também bastante trabalho que nós fizemos aí com relação a ações de educação financeira e previdenciária. Nós trouxemos aí como um presente aí para os participantes de 30 anos o acesso por um ano, sem custo, numa plataforma de educação financeira, na nossa jornada do bem-estar financeiro. Tivemos uma palestra aí com o Gustavo Cerbasi, que é uma pessoa muito renomada na área de educação financeira. Esperamos que vocês estejam aproveitando. Aqueles que já fizeram as inscrições na plataforma têm dado um feedback muito positivo com relação ao atendimento, à interação e quanto que isso tem contribuído no seu planejamento individual e familiar. Também tivemos uma participação externa no setor. Nós participamos aqui voltando. Então, hoje nós estamos com 22 mil participantes e com um patrimônio de 4,7 mil pessoas. Mas só para não perder um ponto importante, talvez não fique muito presente para vocês, a VET tem se demonstrado, tem estado muito presente com as ações do setor em função das ações que nós estamos desenvolvendo. No ano passado, nós tivemos aí o 45º Congresso da ABRAP, que é a Associação Brasileira das Entidades de Previdência Complementar. É o maior congresso de previdência privada do mundo. A VET fez apresentações, teve uma apresentação sobre ética dos negócios, no palco principal do evento, e também teve apresentações aí de inovação, de melhorias de eficiência, que foram feitas pela equipe. E é um evento onde isso acontece mesmo, a gente apresenta as nossas realizações, as outras entidades também apresentam, é uma troca de conhecimento que é muito importante aí e demonstra a nossa participação ativa, sendo reconhecida também externamente, não só pelos nossos participantes. Pode seguir, por favor, o slide? Em termos de resultado,
A nossa rentabilidade aí, antes da taxa de custeio, ficou em 9,10%. Nós fazemos parte aí de um grupo de empresas, são 280 planos, que participam aí de uma pesquisa de resultados apurados por uma consultoria independente, que é a Aditus. Nós ficamos acima da mediana do resultado. O resultado da mediana foi 7,72%, muito em função aí da nossa alocação estratégica desenvolvida ao longo do ano. Então, também foi um ano de resultados bastante positivos. Pode passar, por favor? Então, eu quero aqui encerrar essa introdução, só reforçando que nós estamos trabalhando sempre buscando a melhoria contínua de todos os nossos processos, de nossa governança e a gestão estratégica dos investimentos, e também buscando sempre trazer aí melhores soluções e atendimento para vocês que são participantes e assistidos. Vou passar aqui a palavra para o Cristiano Verardo, diretor de segurança, de seguridade, relacionamento e tecnologia, para ele falar um pouco para vocês aí sobre planejamento para o futuro. Cris, é com você aí, tá? Obrigado. Obrigado, Mauro. Bom dia a todos, bom dia a todas, e vamos seguir aqui. Hoje tem um tema um pouco diferente aqui, que vai servir bastante de alerta para todos nós, tá? E é bom que depois fique gravado, a gente compartilha com colegas nossos, que é realmente sobre planejamento de futuro. No finalzinho do ano passado, justo no dia 31 de dezembro, a revista Fortune, é uma revista bastante conhecida, e, um parênteses, o hyperlink, o QR Code dessa matéria está aqui na tela, tá? Eles publicaram uma matéria, uma notícia lá nos Estados Unidos sobre a população que hoje já está na aposentadoria. O título dessa matéria está em inglês, mas traduzido é mais ou menos o seguinte: conheça a situação dos ricos boomers, dos baby boomers, são pessoas que hoje têm entre 60 e 80 anos, aposentados que agora são ultra econômicos, porque têm medo de... Caiu o meu fone. Porque têm medo de falir, mesmo depois de economizar durante décadas. E o que isso tem de importante para a gente? Eu vou trazer agora alguns destaques dessa matéria, que vocês podem tranquilamente ter aí na leitura, que é o seguinte: a matéria começa dizendo que não apenas a geração Z são aqueles nascidos entre 97 e 2010, que hoje teriam 25, 30 anos, não só essa geração está com dificuldade de bancar o seu custo de vida, mas também, segundo essa matéria, aqueles aposentados que juntaram a uma poupança previdenciária estão sentindo aperto na situação lá nos Estados Unidos. O segundo bullet desse meu slide aqui diz o seguinte, que segundo esse estudo, desde 1926, os aposentados lá nos Estados Unidos gastavam da sua poupança previdenciária em torno de 4% ao ano deste valor para viver a vida, sem correr, claro, o risco de ficar sem dinheiro para os últimos 30 anos. E isso por causa do aumento da expectativa de vida, que não acontece só lá, mas aqui também, já faz com que eles prestem atenção nisso e reduzam o valor retirado de suas poupanças previdenciárias, porque talvez esse dinheiro não chegue no final da vida, principalmente por causa do aumento do custo de saúde, alimentação e das contas em geral. Terceiro bullet traz para a gente, eu não sei se todos vocês têm, mas talvez haja um estereótipo na mente de vocês do aposentado dos Estados Unidos, com camisa floreada, visitando os países do mundo. Isso era uma característica do aposentado americano, de aproveitar o final da sua vida viajando pelo mundo, fazendo cruzeiros. Isso já não é mais uma realidade. E gastar abaixo das posses dele, do que ele teria, se tornou algo predominante na vida desses aposentados. Próximo slide, eu tenho mais 2 slides de pontos-chave. Esses pesquisadores estão chamando essa fase de o quebra-cabeça do consumo na aposentadoria. Vamos lá, a aposentadoria vai exigir de todos nós consumo de serviços de saúde, consumo de lazer, consumo de necessidades básicas. E esse é um ponto importante. Agora, além desses aposentados aproveitarem a vida depois de anos de labor, né, de trabalho,
eles querem ainda continuar guardando dinheiro e eles estão tendo de ser mais prudentes do que eles esperavam. Eles esperavam curtir a vida, fazer viagens, só que agora eles estão tendo que dar um passo atrás. O terceiro bullet diz que o artigo conclui sem rodeios que os indivíduos que não planejam racionalmente, não uma aposentadoria, mas uma redução no rendimento deles, na renda mensal, e, claro, no aumento de custos, vão ter problema. E isso contraria, que é o último bullet ali, essa imagem geral de que os americanos, depois que se aposentam, vão aí desfrutar de uma aposentadoria confortável. Por fim, eu concluo aqui esse resumo do artigo com mais 2 bullets. Essa turma agora é chamada ou recebeu um termo para classificá-los de incansáveis, ou seja, eles estão tendo de voltar para o mercado de trabalho, muito provavelmente não por vontade própria, mas por necessidade, e esse incansável talvez não seja porque tenham superpoderes ou porque tem uma predisposição a trabalhar. Não, é por obrigação. E muitos desses justificam essa situação por não terem mais como pagar aquela condição de vida de aposentadoria que eles sonharam. E em vez de comprar uma casa na praia, viajar, eles estão preocupados em sobreviver. E para isso eles estão tendo de até voltar a trabalhar. Por que a gente achou importante trazer esse tema para vocês? Ah, Cristiano, mas isso é a realidade nos Estados Unidos. Não, isso é a realidade no Brasil também. O próximo slide vai trazer isso. Nós não somos muito diferentes do que a sociedade dos Estados Unidos. Nós somos uma sociedade de consumo, que a gente valoriza o que a gente compra. E isso é importante para nós aqui, que estamos aqui nesse webinar do Plano VECT, porque serve de alerta. Nosso cenário não é muito diferente do de lá. Segundo ponto aqui, antecipação, como tudo em previdência, é palavra-chave. Tem uma frase que a gente coletou aqui da Clarice Lispector, no livro lá, A Hora da Estrela. Ela fala em um trecho do livro mais ou menos o seguinte, que como vou começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? A aposentadoria é um início, mas ela começa muito antes de acontecer. Todos nós, e aqui a VECT, dentro da sua razão de existir, o tempo todo ela chama ao planejamento, à antecipação, à prudência, à previdência, porque chegando lá é mais difícil de a gente corrigir a rota. Quarto bullet fala mais ou menos o seguinte, né? É isso, a nossa aposentadoria, de todos nós aqui, ela começa décadas antes. E aí o convite, já caminhando para o meu final aqui junto com vocês, nessa mensagem mais de alerta aqui de início de ano, é isso. Aproveitem ao máximo o Plano VECT. E usem o simulador de renda futura. Próximo slide aqui, eu já vou até pedir para a Isa colocar. O simulador de renda futura é uma ferramenta que está disponível para todo participante do Plano VECT, por meio da área restrita. Você entra lá, está no quadradinho central, lá o laranjinha, que eu acho que é de simulações. O simulador de renda futura é um instrumento que pode te antecipar o que vai acontecer no futuro com base nas ações e nas decisões em relação ao plano que você está tomando hoje. Usem o simulador de renda futura, coloquem o simulador de renda futura como se fosse uma atividade anual, como declarar o imposto de renda, como fazer uma avaliação médica. Façam isso se você é participante do Plano VECT. Eu vou pedir para passar o próximo slide, mas até tinha um outro slide assim que falava o seguinte: influencie outras gerações. O problema dos baby boomers já está no colo deles. Mas as gerações X, Y, os millennials, a geração Z, ela pode ainda estar desatenta para isso. Então, você, que é de uma outra geração, seja solidário entre gerações, desperte as gerações mais novas para que, pelo menos, eles não cheguem nem perto desse problema. E o meu convite para você, como utilizar ao máximo o Plano VECT, não é só aportando o máximo da contrapartida possível, os 12%. Dá para fazer mais. Por exemplo, indicar e atualizar os seus beneficiários,
Isso é super importante. Você tem livre indicação de beneficiários no Plano Vext. Escolher adequadamente o seu perfil de investimento. O Mauro acabou de falar que nós lançamos mais um perfil de investimento. Você tem ao todo 11 perfis para escolher, para adaptar. Lembre que as janelas são no mês de abril e outubro. Então, isso é usar ao máximo o Plano Vext. Se alimentar literalmente das informações que a entidade prepara para você. Este webinar é um exemplo. A nossa newsletter bimestral é outro exemplo. Eventualmente, por que não? Pode ser que a vida te convide a isso, utilizar o empréstimo consciente por uma necessidade ali emergencial, temporária. Aproveitar as visitas da equipe da Vext, que faz nos ambientes das empresas, dos negócios. Pô, e se você nunca viu nossa carinha por aí, pô, pode falar para o seu pessoal de RH, de PO, de gente de gestão, nos convide, a gente vai, tá? Então aproveite isso. Utilize o nosso atendimento. A gente pode te atender por diversos canais. Você pode vir nos visitar, tomar um cafezinho com a gente. Tem chat, tem WhatsApp, tem e-mail, tem telefone. Nós estamos à disposição. E aproveite também os nossos conteúdos de educação financeira, previdenciária principalmente. Tem uma turma hoje fazendo a jornada do bem-estar financeiro. Isto é utilizar ao máximo o Plano Vext. Para quê? Para que você chegue lá na frente melhor preparado do que essa geração que está lá nos Estados Unidos passando um certo apuro. Por fim, eu só peguei aqui, só da nossa última newsletter, olha quanta informação bacana que foi divulgada. Nós fizemos uma atualização muito importante no Plano Vext, no regulamento, trouxemos ainda mais flexibilidade para as patrocinadoras. Naquela primeira imagem ali, está ali a imagem do Mauro, a imagem do lado era essa matéria. Na imagem de baixo, nós atualizamos e já divulgamos as políticas de investimento do Plano Vext. Nós compartilhamos ano passado uma série de ações de ajuda para as pessoas fazerem contribuições esporádicas. E, por fim, a história da Vext, a história da sua entidade, foi divulgada lá na revista dos 80 anos da Novo Honor, tem matéria para isso também. Este é o meu convite que eu finalizo agora no próximo slide. Prepare-se para o futuro. Como começar algo do início, que seria a aposentadoria, se as coisas acontecem muito antes de acontecer? A sua aposentadoria, independente da sua idade hoje, está acontecendo nesse exato momento. Antecipação é a palavra-chave. Que você tenha uma ótima jornada e a gente está por aqui para te ajudar em qualquer situação relacionada ao seu Plano Vext, claro. Obrigado a todos e agora eu vou passar para o Vini, meu colega, para falar dos investimentos. Vai lá, Vini. Obrigado, Cris, Mauro, Gabi, bom dia a todos. Depois do Cristiano trazer um pouco mais sobre a questão muito importante, né, que é o planejamento futuro, vou comentar aqui sobre os destaques dos investimentos em 2024, aqui no Plano Vext, e trazer um pouco dos resultados dos perfis já agora em janeiro de 2025. Né? De início, acho que vale comentar, ainda que brevemente, sobre o cenário econômico observado em 2024 e que, com certeza, impactou a dinâmica dos investimentos de todo o mercado, né? Não só brasileiro, global, e também não tinha como escapar, o próprio Plano Vext acabou sendo afetado por esse contexto de mercado. Né? Lá no final de 2023, quando a gente começou a discutir a nossa política de investimentos, que a gente praticaria ela em 2024, a gente entendia que a reforma tributária e o arcabouço fiscal, recém-divulgados naquela oportunidade, possibilitariam chamar de ventos favoráveis, né, para o mercado brasileiro. Tanto é que naquela oportunidade o Banco Central brasileiro ele estava reduzindo os juros, no caso a Selic, e a expectativa era de continuidade do ciclo de corte da Selic ao longo de 2024. Né? Mas com o passar dos meses do ano passado, o cenário ele acabou se deteriorando frente ao que era esperado. O mercado não só passou a se preocupar com a trajetória da inflação, como também ele passou a se preocupar com qual seria o patamar de estabilização da inflação, né? E lembrando que aquela oportunidade a inflação estava em alta, né? E junto com isso, o temor que o mercado já presenciava
da dificuldade do governo brasileiro em controlar as despesas e conter o nível do endividamento público, né? Isso fez com que, ao invés da Selic continuar caindo, igual ela estava acontecendo ali no final de 2023, início de 2024, acabou que o BC teve que iniciar o movimento de alta dos juros. E esse movimento ele se perdurou o ano todo de 24 e ainda entrou agora em 25, como a gente vai ver mais para frente, né? E não só a Selic, não só os juros ali indicados ali pelo Banco Central, mas também o nível de juros futuro acabaram subindo nesse período. E tudo isso impactou, né, com certeza e fortemente todas as nossas classes de ativos, né, uma de forma positiva, outra de forma negativa, e conforme a gente vai ver daqui a pouco, tá? Quando a gente olha o próximo slide, que a gente traz sobre o ambiente externo, a gente viu também o nível de juros se manterem ali em patamar considerado acima do neutro, né, principalmente para controlar a inflação, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E a gente viu também a China crescendo em linha com o esperado pelo governo chinês, né? E mais interessante que ali, mais para o final do ano de 24, com a aproximação das eleições presidenciais nos Estados Unidos e depois até a própria eleição do Trump, a gente viu uma forte pressão altista do dólar, que também afetou parte dos nossos investimentos nas carteiras do plano, né? Quando a gente vai para o próximo slide, então, nesse ambiente, tanto interno quanto externo, a gente viu o Ibovespa, né, que a maioria conhece, que é o principal índice da Bolsa Brasileira. O Ibovespa caiu mais de 10% no ano. Os títulos públicos atrelados à inflação, quando a gente vê um dos índices apurados pela Ambima, que é o IMAB, caindo também mais de 2%. E a indústria de fundos multimercado, quando a gente olha pelo índice IFMMA medido pelo BTG, ficando também com desempenho abaixo do CDI, né? Então, esse comportamento, né, vamos chamar assim, desses ativos, levou que os perfis mais longos tivessem um comportamento relativamente pior que os perfis mais curtos, né? Lembrando que aí acho que sempre vale a pena destacar que o que a gente sempre reforça aqui, que quanto mais longo é o perfil de investimento, ou seja, quanto mais próximo esse perfil está do perfil 2065, maior é a alocação em ativos de maior risco e maior, consequentemente, a expectativa de retorno. Como é o caso, por exemplo, de investimentos em ações, multimercado e títulos públicos atrelados à inflação. Mas aí que está, agora que entra uma parte bem interessante, né, da estratégia de investimentos que a gente adota aqui na VEX, né, que é basicamente a questão da diversificação planejada das carteiras, né? Como a gente teve um excelente desempenho no mercado acionário dos Estados Unidos, conforme a gente pode ver, por exemplo, aí no S&P 500 em dólar, incrementado também pela valorização do dólar frente ao real de quase 28% em 2024, você pode ver que foi, dentre esses indicadores que a gente está apresentando, o que teve o melhor desempenho. A nossa posição em investimentos globais, a nossa classe de investimentos que a gente chama de global, essa posição foi capaz de manter esses perfis mais longos em campo positivo no ano, né? Apesar do Ibovespa em queda, apesar do IMAB em queda. Então, a diversificação fez com que, apesar desse mercado de alguns ativos ficar ali em campo negativo, essa nossa diversificação, alocação em global, sustentou os perfis que, pelo menos, ali ficaram, os mais longos ali, sofreram menos desse comportamento de mercado, né? Então, está aí a importância da diversificação, que a gente chama de diversificação planejada, tendo em vista o cenário previsto, né? Então, a gente desenhou a PI lá em 2023, a gente tinha um cenário, mas especialmente em momentos de bastante incerteza e turbulência do mercado, né? Porque a gente projeta um cenário, discute com gestores um cenário, mas assim, o ano, quando entra, ele existem N variáveis que afetam a dinâmica dos investimentos. Então, se você ficar concentrado, muitas vezes, em um tipo de investimento, corre o risco de você, naquele ano, performar muito pior do que você esperava. Então, por isso da importância do investimento, né? Diversificado, vamos chamar assim, né? Quando a gente parte agora para 25, no próximo slide,
vale comentar ali sobre, como o Cris já até comentou, mas vale a pena reforçar a revisão da política de investimentos que a gente fez para esse ano de 25, né? Inclusive já está disponível no nosso website, né? Então, além da revisão, como eu comentei, do cenário econômico esperado para 25, das projeções dos indicadores econômicos para o período, ali a gente traz na política de investimento quais são as alocações estratégicas dos perfis em cada uma das classes de ativos, quais são os ativos elegíveis para cada uma dessas classes, quais são os limites que a gente tem que obedecer, não só da legislação de previdência, mas também limites gerenciais de alocação. Então, a gente, por exemplo, não pode ter um perfil 100% alocado em bolsa ou 100% alocado em títulos públicos atrelados à inflação, por exemplo, que traz bastante volatilidade. Então, existe uma série de limites que a gente tem que obedecer. A gente, na política, também tem uma série de outras diretrizes de investimentos. A própria implementação do perfil ultraconservador, que o Mauro e o Cris comentaram, então já está previsto na política de investimentos, evidentemente. A adequação que a gente fez na carteira de investimentos do perfil conservador, lembrando que o perfil conservador é o perfil curto prazo, até o ano passado, a gente fez uma alteração do nome desse perfil, até para facilitar a compreensão do participante em relação ao objetivo desse perfil, mas aproveitamos e fizemos alguns ajustes na composição da carteira. Além da implementação também das classes de ativos renda fixa soberana, que é basicamente a alocação do perfil ultraconservador, e uma outra classe de ativo, renda fixa juro real curta, que é basicamente a alocação em títulos públicos atrelados à inflação com vencimentos mais curtos, tá? Então, recomendo quem tiver oportunidade de verificar lá a política, tem bastante informação interessante para quem gosta e quem quer saber um pouco mais do seu perfil e da gestão aqui de investimentos, tá? Quando a gente vai para o próximo slide, na questão agora como eu comentei ali, do cenário econômico previsto para 25, né, que permeou a revisão da API, eu posso destacar ali a expectativa de atividade econômica brasileira ainda em crescimento, né, muito, embora aquém do observado em 24. Outro ponto importante também que vai permear aí a dinâmica dos investimentos, e a gente considera isso nas nossas projeções, que é a manutenção da pressão inflacionária no Brasil, né, cuja as projeções apontam para um IPCA acima das metas estabelecidas, eventualmente até rompendo o limite superior da meta, né, isso evidentemente não é interessante. E com isso, né, essa questão inflacionária, os juros provavelmente ainda em alta ao longo do ano, com a Selic sendo projetada, ou Selic ou CDI, aí praticamente equivalente, atingindo algo entre 15 e 16 ao final do ano de 2025, segundo o mercado, tá? E outro ponto é um contexto, se mantém, né, esse ponto, que é um contexto fiscal ainda bastante preocupante, e de endividamento público cada vez mais preocupante, do ponto de vista de gestão do orçamento doméstico aqui, né, do Brasil. E aí provavelmente essas serão aí vamos dizer, as grandes variáveis que o mercado vai se atentar no ambiente interno no ano de 2025. E no próximo slide, a gente traz o que a gente tem aí, de forma bem resumida, do ambiente externo, né, especialmente nos Estados Unidos, né, onde a expectativa do mercado, principalmente depois da eleição no final do ano passado, é de uma inflação girando em patamares elevados. Com isso, o juro ainda também em patamar considerado acima do neutro, e sem uma perspectiva de forte redução nesse patamar, pelo menos ao longo de 25. Aí vai depender de algumas outras variáveis, a própria atividade econômica americana, isso pode mudar aí as projeções. E também um dólar fortalecido, né, dado todas as notícias que a gente vê ultimamente, né. E por fim, quando a gente vai para o próximo slide,
Então, dentro desse ambiente previsto para 2025, né, a gente traz aqui os resultados do primeiro mês de 25. É evidente que a gente está falando aqui de um mês, onde inúmeras variáveis afetam a dinâmica ali dos investimentos, mas vale a pena já prestar essa conta, trazer como foram os resultados no primeiro mês, mas, assim, é só um mês, né? E aí dá para ver bem nesse gráfico que o Ibovespa, que sofreu bem, né, em 2024, acabou se recuperando aí nesse primeiro mês, né? Então a gente vê o Ibovespa sendo aí desses indicadores que a gente coloca nesse gráfico, sendo vamos dizer, o que teve o melhor comportamento. A própria Bolsa Americana, medida ali pelo S&P 500, também teve um desempenho positivo no mês, né? Mas, como houve também nesse mês de janeiro uma forte desvalorização do dólar frente ao real, né? Dá para ver que o real ali, ele apreciou quase que 6% frente ao dólar, né? Então dá para ver bem no gráfico. Além também do próprio comportamento da indústria de fundos multimercado, que também ficou abaixo do CDI, assim como a gente já viu ano passado. Os perfis tiveram esse comportamento, vamos chamar de não linear, mas todos eles em campo positivo, né? Em campo ali positivo e vale a pena, então, destacar ali, eu acho que o comportamento de dois perfis, tá? O ultraconservador, e como a gente viu, ele foi recém-criado, recém-implementado, e seguiu a risca, vou chamar assim, o planejado, né, com um retorno mais previsível, dada a alocação que a gente faz, consequentemente uma baixíssima volatilidade, não significa zero volatilidade, significa baixíssima volatilidade, e conforme a gente já vinha indicando, em razão dessa alocação, o resultado abaixo ligeiramente inferior ao CDI, já descontado a taxa de custeio, né? E aí eu chamo a atenção para outro perfil, que é o perfil conservador, que lembrando que é o antigo curto prazo, né? Que após a revisão da carteira que a gente fez o ano passado, conforme eu comentei, né? Esperamos que esse comportamento que a gente vê ele em janeiro, ele se perpetue, tá? Basicamente seria com um retorno ali em linha ou ligeiramente acima do CDI, já descontada a taxa de custeio e os custos com investimentos, acima, né, do CDI, então, nesse sentido, mas ainda com uma baixa volatilidade, tá? Então, o que a gente propôs ali, quando a gente fez, por exemplo, a campanha de migração de perfis em outubro do ano passado, a gente já trouxe para os participantes qual era a estratégia que a gente tinha com cada um dos perfis, e principalmente do perfil novo, que é ultraconservador, das mudanças que nós fizemos com o perfil o perfil conservador, né, no caso, e também a dinâmica dos perfis data-alvo, né, do perfil 2025 em diante, né? Então, esses foram os pontos de destaque, tá? E eu devolvo agora a bola para a Gabi, para ver se tem alguma pergunta dos participantes para nós aqui. Obrigado a todos. Oi, Vini. Chegaram algumas perguntas, vou passar aqui para você e para o Cristiano, tá? Atualmente estou no perfil 2025, preciso trocar de perfil? Não, bom, esse é um ponto, provavelmente o participante ou a participante está perguntando isso, porque pelo nosso modelo, né, de perfis de investimento, né, quando o perfil atinge o ano dele, ou seja, atinge a data-alvo, e nesse caso a gente está falando do perfil 2025, a dúvida deve ser assim, se ela precisa fazer alguma coisa. Aí pondero duas questões. Uma você não tem necessidade de mudar de perfil. A pessoa que está no perfil hoje, 2025, e não fizer alteração do perfil ao longo desse ano, nas duas janelas que vão ter agora em abril e outubro, quem não fizer alteração vai ser automaticamente migrado para o perfil conservador, tá? Então, o participante que está no perfil 2025 e não tomar a decisão de alterar, os recursos dele vão ser automaticamente levados para o perfil conservador na virada de 2025 para 2026. Já o participante que está no perfil 2025 e
sabendo que esse perfil vai ser extinto, dado o modelo de perfis, ele pode optar por migrar de perfil, seja agora na janela de migração que vai ser aberta em abril, seja na janela de outubro. O participante pode escolher qualquer um dos perfis, né, que estão disponíveis, né, e aí os recursos deles vai passar a ser alocado nesse novo perfil. Lembrando que tem toda uma lógica de escolha de perfil, né, então não basta escolher de forma aleatória, é importante avaliar N aspectos, né, aspectos, por exemplo, de quando pretende utilizar o recurso, qual é o horizonte de investimento, qual é a propensão a risco. Então, a gente está aqui à disposição para apoiá-los nessa escolha, seja via os nossos canais de comunicação com vocês, seja via material disponível no nosso website e nas campanhas, como eu comentei, que vai ter em abril e outubro, tá? É isso, Gabi. Ok, tem uma outra pergunta aqui também. Nesse cenário de alta de juros, devo migrar para um perfil que tem maior parcela em renda fixa? Bom ponto. Bom, como sempre a gente comenta, né, nesse assunto, depende de algumas variáveis, né? Então, por exemplo, qual o seu horizonte de investimento? Ou seja, quando você pretende entrar no pós-carreira ou utilizar desses recursos no plano VET, né? É num prazo mais curto, daqui 1 ano, 2, 3, ou você já está usufruindo do recurso, você é um assistido, ou você pretende utilizar o recurso ou entrar no pós-carreira no longo prazo, né? Você tem à disposição a correr risco, ou seja, a correr volatilidade, você topa que a cota do seu perfil oscile de um mês para outro, ou você preza pela segurança, ainda que com uma expectativa de menor retorno, né? Porque tem perfis, como eu comentei, que ele vai ter um retorno mais previsível, como o ultra conservador, o conservador, com baixa volatilidade, mas com retorno também esperado menor, né? Então, é importante, ao invés de olhar só a questão do mercado, olhar só a questão de renda fixa, ou renda variável, ou ações, o que for, é importante ter isso em mente, né? E você pode escolher dentre os nossos 11 perfis, né? Conforme eu comentei, tem todo um material descritivo constante no nosso website, além das campanhas que a gente faz nas janelas, de novo, sem prejuízo de entrar em contato conosco aqui por meio dos nossos canais, tá? É isso, Gabi. Outra pergunta, Vini, comparando os planos de curto prazo e o plano 2045, o plano curto prazo teve rendimentos de praticamente o dobro do plano 2045 no acumulado dos últimos 12 meses. Nesse sentido, como o plano 2045 terá rendimento maiores no longo prazo, mantendo este cenário? Esse é um outro bom ponto, né? Acho que isso, inclusive, pode ajudar não só o participante que perguntou, mas também outros participantes assistidos que provavelmente têm essa mesma dúvida, né? Então, acho que vale a pena, como eu comentei, né, vale a pena ali só contextualizar os últimos 12 meses, né? A gente viu ali, pelos gráficos, pelo cenário, os ativos de menor risco, né, como, por exemplo, ali, renda fixa pós-fixado atrelada à Selic, outros tipos de renda fixa, eles tiveram melhores desempenhos se a gente compara essas classes com as classes mais voláteis. Por exemplo, bolsa no Brasil, a indústria multimercado. Então, acabou que esse comportamento histórico recente tem muito a ver com o ambiente econômico que a gente teve, né? Mas significa que isso vai se perpetuar? Provavelmente não, né? A gente não tem como ter uma clareza do que vai acontecer nos próximos meses, mas a gente tem projeções que a gente faz dentro das nossas modelagens, né, e discussões com os nossos gestores, consultores, além até da lógica de investimentos, né, de quanto maior o nível de risco, maior a expectativa de retorno, né? Então, tendo essa questão de contexto, tendo essa questão da estrutura de investimentos, a gente espera que os ativos que são alocados, por exemplo, no perfil 45, que foi o que esse participante perguntou, esse perfil tem uma alocação maior em ativos de maior risco, dado que é um perfil que vai se maturar lá perto de 2045.
Então, a expectativa que a gente tem com esse perfil, dados os investimentos realizados, é que ele tenha um desempenho melhor que os perfis mais curtos, dado essas características dos ativos investidos. Mas, evidentemente, que depende do mercado, depende do cenário econômico, Brasil, internacional, depende do cenário político. Então, são inúmeras variáveis que podem desviar vamos dizer, o retorno esperado dos perfis em razão disso, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, o ano de 2023, os perfis mais longos tiveram desempenhos melhores do que os perfis mais curtos, muito em função dos ativos investidos, principalmente naquela oportunidade na Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira performou bem em 2023, outros ativos performaram bem, e os perfis mais longos, que têm uma parcela maior, performaram melhor que os perfis mais curtos. O ano passado foi ao contrário, os perfis mais curtos tiveram performances melhores. Então, como a gente não consegue ter clareza do que vai acontecer, a gente tem projeções, a gente faz uma série de estudos, é importante ter isso em mente, né? Escolher o perfil não só olhando o cenário econômico, como eu comentei na pergunta anterior, mas também olhando o objetivo de investimento, a propensão a risco, o que você espera com os recursos aqui do plano, tá? É isso, Gabi. Agora eu vou passar a pergunta para o Cristiano. É o seguinte, Cristiano, alguma patrocinadora já sinalizou interesse em aderir à parcela opcional de tempo de permanência? Se sim, como funcionará? Você poderia dar exemplos? Legal, quem perguntou está atento a mudanças muito bacanas do Plano VECT. Basicamente é o seguinte, na atualização do regulamento do plano que foi feita, foi aprovada pela Previc, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, em dezembro do ano passado, o Plano VECT ganhou mais uma contrapartida. Basicamente, as contrapartidas que há são a contrapartida mensal, essa que vai sobre a contribuição do participante, mensal e obrigatória. Temos a contrapartida anual, a contrapartida sobre contribuição esporádica, a contrapartida adicional e agora foi lançada nesse regulamento a contrapartida de permanência. Basicamente, o que é a contrapartida de permanência? É uma contrapartida facultativa que está à disposição das patrocinadoras nessa nova versão do regulamento do Plano VECT, que permite o aporte de um valor, seguindo algum critério isonômico, objetivo, mas que exige que o participante fique vinculado à empresa para a qual ele trabalha durante o tempo, por isso de permanência. Sim, nós já tivemos uma patrocinadora utilizando essa contrapartida, ela é facultativa, ela pode ou não ser usada, essa patrocinadora já aportou o valor, já comunicou seus integrantes, claro, por respeito, eu não vou divulgar quem é essa patrocinadora, mas sim. Então, tivemos uma patrocinadora que já usou a nova contrapartida de permanência nesse ano, já em janeiro desse ano. Foi bom você estar atento aí às informações do plano. Valeu. Tem mais pergunta, Gabi? Tem, Cris. Mais uma pergunta aqui para você. Meu regime tributário é o progressivo. Posso mudar para o regressivo? Seria vantajoso com mais de 17 anos de VET? Legal, boa pergunta também. Essa questão do regime tributário, ela foi um tabu até o final do ano passado. Por quê? Não sei se você sabe, mas o regime de tributação do seu plano de previdência, que na nossa modalidade aqui do Plano VECT pode ser o progressivo ou regressivo, isso até dezembro do ano passado deveria ser uma escolha do participante quando do momento da adesão. Mas essa era uma questão muito difícil de resolver, porque, na verdade, o regime de tributação só ia impactar a sua reserva quando você fosse usar o plano. O Estado brasileiro, o Ministério da Previdência, a Secretaria da Previdência Complementar, fez uma alteração sensacional para os participantes de plano de previdência. Então, desde dezembro do ano passado, por meio da Lei 14.803, que atualiza a Lei 11.053, lá de 2004, que foi a lei que instituiu o regime regressivo, diz o seguinte: o participante não precisa mais escolher o regime tributário quando da adesão. Mas, na verdade, essa escolha, você que está me perguntando se vale a pena ou não, calma,
ela só precisa ser tomada quando você for usar os recursos do Plano VECT, depois que você se desvincula da sua empresa patrocinadora e vai fazer um resgate ou uma solicitação de renda mensal. Claro, olhando assim, sua pergunta, poxa, depois de 17 anos de plano, claro, vale a pena sair do progressivo para o regressivo? Tudo depende. Lembrando que o regressivo é tributação exclusiva, o progressivo é compensável, mas a nossa equipe tem total competência para te ajudar. Então, nesse momento, a resposta para você é: depende, mas não precisa pensar nisso agora. Quando você for usar os recursos do Plano VECT, você vai poder tomar essa decisão com mais informação, com uma realidade melhor de vida, mas, claro, a escolha do regime regressivo pode ser feita a qualquer momento pelos nossos participantes. Então, se você ainda quiser, pode ligar para a gente e vai dar tudo certo. Mas, na verdade, essa escolha agora vai ser lá quando o participante for usar os seus valores. Espero ter te respondido aí. Volta a pergunta para o Vinícius. Quem enviou foi o Carlos Arruda. Vinícius, é o seguinte, ele está falando do seguinte: a política de investimentos de 2025 2029 estabelece no artigo 25º sobre as incertezas sobre o passivo. Item B, incerteza sobre o passivo. Em caso de cisão seguida de transferência de gerenciamento de parte da reserva do plano, será realizada a liquidação do montante de recursos para o plano de destino, em pecúnia ou transferências de ativo, respeitando a alocação do passivo do grupo de participantes pertencentes à massa cindida. Caso não haja possibilidade de transferências do ativo, cabe à diretoria executiva propor ao Conselho Deliberativo a decisão de como abordar esses casos excepcionais. Você poderia esclarecer em que cenário este evento de cisão pode acontecer? Uma pergunta complexa. Então, mas acho que, do ponto de vista de investimento, a gente pode, respondendo para o Carlos, é o seguinte: a questão da cisão, esse artigo que tem na política de investimento, ele tem uma lógica de prever que, em situações onde uma parte do patrimônio da VECT, né, porque lembrando que a VECT é um plano de previdência multipatrocinado, então existem ali várias patrocinadoras, né, existem de diversos tamanhos, né, como a gente sempre apresenta para vocês no relatório anual, então existem N patrocinadoras. Caso uma das patrocinadoras peça para retirar o plano ou transferir o plano, o patrimônio vai sair da VECT e vai para uma outra entidade ou não vai ter mais patrocínio dessa patrocinadora. O recurso, eu tenho que gerar liquidez para fazer a transferência desse recurso. Então, o que a política prevê é que pode ser que, em determinadas situações, alguns ativos com características, por exemplo, de baixa liquidez, ou que a gente entenda que não faça sentido vender naquele momento, pode ser que, ao invés de eu transferir ou vender esse ativo, eu faça a transferência desse ativo. Então, uma parte iria em recursos e uma parte iria em ativos. Basicamente, essa é a lógica dessa cláusula. Então, num processo de retirada de patrocínio ou de transferência de plano, o recurso tem que caminhar. Então, é a forma de gerar liquidez. Aí isso vai ser discutido no ambiente do Conselho Deliberativo para ver qual que é a melhor forma de fazer essa transferência. É isso, Gabi. Tem mais uma pergunta aqui, aproveitando você aí, Vini. Sabendo-se que a Selic deve permanecer no perfil alto, todo o perfil 2030, seria mais adequado migrar para o perfil mais conservador em 2025? Está bem conectada, né? Essa pergunta está bem conectada com as primeiras, que assim, muitas vezes tentar ali escolher um perfil olhando muitas vezes para um tipo de ativo, né? Então, olhando a Selic expectativa da Selic é que ela fique mais alta, que ela suba, então, portanto, eu vou investir em um perfil que tem uma alocação maior. Pode acertar? Pode.
né? A Selic pode continuar crescendo e ser o melhor investimento do ano? Pode. Agora vamos olhar o que aconteceu no ano passado, exatamente o ano passado. Quando a gente desenhou a política de investimentos, a gente olhava a projeção da Selic ao longo do ano de 24, a gente via a Selic em queda e continuaria caindo em 25. Foi exatamente o contrário que aconteceu. Chegou ali nos primeiros meses de 2024, a Selic não só não caiu, como ela subiu e vai subir mais agora. Então, ou seja, naquele momento, quem tomou a decisão, olhando o que o mercado projetava de Selic em queda e saiu, ficou com recurso, ficou com uma rentabilidade menor, olhando do ponto de vista da Selic. Então, por isso que assim, é interessante olhar o mercado? A gente trouxe aqui uma série de elementos do contexto, mas assim, tentar movimentar o recurso olhando para uma variável é perigoso. Então, por isso que é importante também ter em mente, como eu comentei, o horizonte de investimentos. Eu vou utilizar o recurso lá em 2030, ou eu já vou utilizar agora aqui esse ano, ou o ano que vem, ou eu vou utilizar o recurso em 2040, em 2060. Quando que eu vou usar? Se eu posso manter o recurso investido em um ativo, em um perfil que vai ter uma expectativa de retorno maior, é melhor. Agora, se eu sou um participante, um investidor, que não quero correr risco, quero reduzir minha exposição a risco, aí realmente a sugestão seria para você ir para um perfil mais curto. Aí o perfil mais curto em relação ao 30, o 25 ele vai ser extinto esse ano, tem o perfil conservador e o perfil ultraconservador, né? Então você tem essas possibilidades, mas sempre é importante ter em mente não só o cenário, como eu falei, mas o objetivo de investimentos, o horizonte de investimento e a sua propensão a risco, e quando você está disposto a ver a movimentação da sua cota, sabendo que as projeções indicam que os perfis mais longos vão ter uma performance melhor no longo prazo, tá? Obrigada, Vini. Vou passar agora para o Cris. Cris, a pergunta é: quais as principais vantagens do plano VEXT em caso de participantes que já não estão com as empresas patrocinadoras e, portanto, não têm benefício de contrapartida em cenários econômicos desafiadores? Legal, para lembrar, né, que um participante, enquanto está vinculado a uma patrocinadora do Plano VEXT, tem a grande vantagem que é de receber as contrapartidas, né? E é sempre bom ressaltar, esse não é um benefício da VEXT, a gente brinca, esse é um benefício da sua empresa, que participa da construção do seu pós-carreira. Mas, quando a pessoa se desvincula de uma empresa patrocinadora e passa a trabalhar ou fazer outra atividade fora, que não tem mais o benefício da contrapartida mensal ou das outras contrapartidas, que vantagem teria de ficar no Plano VEXT? Eu te digo várias aqui. Primeiro, você constitui o seu saldo de conta lá. Cabe lembrar que aqui no Plano VEXT, a contrapartida mensal, anual, não tem carência, ou seja, essa pessoa está com todo o saldo de conta preservado, tudo que aportou, toda a rentabilidade que obteve e toda a contrapartida que recebida pela patrocinadora. Então, ele está na situação que a gente chama de BPD, Benefício Proporcional Diferido. Esse é um nome técnico para falar de participantes que já não estão mais vinculados a uma empresa patrocinadora. Então, como vantagens, seu saldo lá, que tinha como objetivo pós-carreira, está preservado, sendo rentabilizado por um dos diversos perfis de investimento da VEXT. Então, essa é uma primeira vantagem. Segunda, você está com seu recurso líquido, no seguinte sentido: esse recurso está à sua disposição para solicitar portabilidade, renda mensal, resgate, todo mês. Você pede isso até o dia 10 de cada mês e o seu recurso vai ser executado conforme a sua vontade. Mais vantagem, você está agora utilizando o Plano VEXT como um instrumento de investimento, com vários perfis de investimento, possibilitando-te escolher diversas classes de ativos e investimentos com gestores únicos que uma pessoa física geralmente não conseguiria ter acesso. Mas, por meio de tudo que o Vini nos apresentou, você, como participante do Plano VEXT, tem acesso. Enfim, então, basicamente, você escolhe, tem livre escolha dos beneficiários para o seu plano, continua com isso, e com a taxa de custeio, que é muito competitiva de uma entidade fechada de previdência complementar. Então, enquanto você não precisar do seu recurso, a minha sugestão é:
deixe no Plano Vext com toda a segurança, porque você pelo menos vai ter esse dinheiro mais protegido ali. Quem sabe ele chega para te ajudar no pós-carreira. Cris, tem uma outra pergunta aqui, que é: existe a possibilidade do regime regressivo chegar a 0% de isenção? Como que anda essa negociação no Congresso? Pode falar um pouquinho? Posso sim. O regime regressivo, você vai lembrar, é aquele que a tributação ela regride de acordo com o tempo, com o aniversário da própria cota. Então, assim, cotas até 2 anos, a tributação de 35%. Lá no outro lado, cotas que têm mais de 10 anos de acumulação, a cota, não é o saldo todo, é a cota lá, é aquele aporte, eles hoje têm tributação menor. Mas é verdade, tem um projeto de lei que ele tramitou, ele estava junto da questão da escolha do regressivo no momento da utilização, que era do Luiz Lima, deputado do Rio de Janeiro, PL, se não me engano. Tinha uma proposta até para incentivar a poupança previdenciária que cotas com mais de 10 anos, 12 anos, 14 anos, poderiam ter tributação de 5% e 0%. Esta opção, essa proposta do deputado Luiz Lima ainda está em análise por comissões, outras passaram, lembrando que no momento em que o Estado brasileiro precisa de arrecadação para equilibrar suas contas, tudo que faz o Estado arrecadar menos anda um pouco mais devagar. Provavelmente deve ser o caso disso. Eu não tenho detalhes desse projeto de lei do Luiz Lima, eu vou buscar isso aí, mas era isso, havia sim uma possibilidade. Mas importante, o Estado brasileiro não está parado. Os últimos anos a gente teve avanços enormes, muito importantes para a Previdência Complementar Brasileira, para você participando do plano. A opção de inscrição automática foi permitida para as patrocinadoras, para as entidades. Aquela questão de escolher o regime regressivo no final foi uma mudança super importante. O participante pode agora escolher sua melhor equação tributária. Então, mas essa questão específica de chegar a 5% e 0%, ainda não está implementada e deve estar tramitando na Câmara dos Deputados e Senado. Obrigada, Cris. Pessoal, nosso tempo está se esgotando, conseguimos responder bastante perguntas. As que não foram respondidas, eu peço que entrem em contato com os nossos canais de relacionamento. E a gente agradece aqui a presença de todos vocês. Até a próxima.